Depois de muitos meses prometendo, eu venho hoje finalmente cumprir minha palavra de abrir novas vagas para a comunidade fechada do canal. Infelizmente, o que viemos alertando na comunidade desde o seu princípio há anos atrás tem se concretizado diante de nossos olhos e aparentemente todo o resto vai se cumprir também. Estamos vivendo a era das revelações e muito do que permaneceu escondido da humanidade por séculos está vindo à tona agora, de uma só vez, e virá muito mais ainda. Mas nem todos terão a capacidade de entender, pois de fato não se importam e nem nunca se esforçaram minimamente para compreender para onde suas vidas estão sendo encaminhadas. O povo perece por falta de conhecimento, pois dá mais valor a banalidades. Mas, quando o preço chegar, será caro demais. Enquanto a janela ainda estiver aberta, continuaremos falando, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entretanto, eu temo que, a considerar os fatos que estamos todos presenciando, talvez esta possa ser a última oportunidade de você ingressar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Alguns podem achar um exagero, mas você deve estar vendo na tela os comentários de várias pessoas que já entraram na comunidade, expressando que o que eu estou afirmando aqui em áudio é até modesto diante do que se encontrará lá. Eu até peço para quem já está na comunidade fechada que testemunhe em comentários aqui neste vídeo o que as pessoas encontrarão lá dentro. E para os poucos que suspenderam o acesso à comunidade fechada, talvez o único momento de retornar seja este. Se você quiser ingressar na comunidade exclusiva fechada, o link para inscrição está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Pessoal, vocês me pediram para que eu fizesse uma análise do trailer do filme Adão Negro. Eu já tentei subir essa análise aqui várias vezes para o YouTube. Se vocês estão assistindo é por pura teimosia minha, porque de várias maneiras eu subi várias vezes, bateu na trave por copyright, deu um monte de problema e eu não sei nem porquê, considerando que eu usei o mesmo método que eu sempre uso para subir esse tipo de vídeo. Talvez, não sei, de alguma maneira aí, talvez eles não queiram que eu suba esse vídeo. Mas eu vou agora mudar, eu vou colocar aqui uma lateral, vou colocar o vídeo em movimentação, enfim. Bom, para que eu faça essa análise aqui, eu vou ter que, primeiramente, tratar de vários símbolos com vocês, né? Então nós vamos ter que fazer uma introdução simbólica e depois nós voltamos para a análise desse clipe. O primeiro dos símbolos a ser analisado é a letra TET. Eu tenho falado para vocês lá na comunidade fechada a respeito do estratagema Avatar, que consiste na substituição do Adão criado por Deus por um Adão negro, criado pelas sombras, por aquele que caiu do céu como um raio, como uma estrela. Essa letra Tet é a letra nona no hebraico. Se você prestar bem atenção no formato dela, vai perceber que ela é muito semelhante com a imagem de uma serpente coroada. Veja aqui como se fosse a cauda dela, aqui a cabeça e aqui a coroa, ou seja, uma serpente posta no poder, como se fosse um príncipe desse mundo. Aí, como ela é a nona letra em hebraico, isso tem conexão com isso aqui, o nono portal, que é uma explicação com outras palavras de como seria o estratagema Avatar, como é que, através do nono portal, do 9, do portal 11, 911, entraria em nosso mundo, em nossa dimensão, essa figura aí que eles estão retratando como o Adão Negro. Em fenício, a letra Tet é simbolizada e significa uma roda, e ela tem por símbolo essa roda, esse círculo com um X dentro, que seria uma das formas mais primitivas de se desenhar a famigerada marca 666. Não é por acaso que você encontra esse símbolo do O com o X dentro, em várias dessas produções cinematográficas, jogos, como por exemplo aqui no Super Smash Bros., onde você encontra também o símbolo de OA aqui bem disfarçado, onde está o A aqui e o O representado aqui pela estrela bem acima dele, exatamente em cima do S do Ubermensch, do Superman. Para explicar o que significaria o Adão Negro, primeiramente nós temos de explicar o que significa Shazam, que é
o adversário do Adão Negro, né? Então Shazam é a junção do nome das antigas entidades egípcias, que os cristãos chamam de os caídos, né? Que eram chamados de Shu, Heru, Amon, Serut, Atom e Mehen, que seria o nome dessas entidades, então, que na junção dos poderes que elas trazem, né, traria então o poder de Shazam. Então Shu, por exemplo, traria resistência, Heru, que é o Horus, né, ele traz velocidade, Amon traria força e daí por diante. Tot, Hermes, né, traria velocidade, sabedoria e por diante. Bom, enfim, esse é o símbolo do nome Shazam. Agora vamos voltar à letra Tet. Por que eu falei da letra Tet? Porque Tet Adam é o nome do Adão Negro antes dele ser encarnado. E após reencarnado, ele passa a ser chamado Tel Adam. Então, de Tet Adam, ele passa a ser Tel Adam. Tel é um nome próprio de origem grega que surge a partir de Theos, cujo sentido literal é Deus. Então, para pronunciar a palavra Shazam, ele tem de conjurar um relâmpago mágico, que é como aquele raio que caiu do céu, ou seja, o S, Satã, Lúcifer, né? Então, ele muda de Tel Adam, ou seja, o Adão Tel, de Deus, para Tet Adam, né? E depois para Adão Negro e vice-versa, ou seja, o relâmpago transmuta o DNA do Adão, feito por Deus, para um Adão Negro. Isso nos leva a essa simbologia, Sweet Tooth. Tooth seria, a tradução aqui para o brasileiro seria algo como bico doce, mas é como se fosse dente doce. Mas não faz sentido, bico doce, dente doce, que nós vemos as três cruzes, né? Vocês estão vendo aqui. Ó, proibido híbridos. Na verdade, isso aqui é o estratagema Avatar em pessoa. Nós vemos aqui o próprio Green Man, que é o Cernunnos, o renascimento de Cernunnos através do estratagema Avatar, que é a hibridização. Então, o Adão Tel, o Adão de Deus, se transforma, ele transmuta, ele transhumaniza no Adão Negro por conta do DNA do relâmpago, ou seja, o DNA da serpente. Agora vamos ao videoclipe. Então, Sweet Tooth, ou Sweet Tooth, né, seria um trocadilho para a nona letra do hebraico também, Tet, né, que é o nono portal, que é aquela letra que se assemelha com o príncipe coroado, né, o príncipe desse mundo. Então vamos agora à análise do trailer de uma vez, só que um detalhe, vocês sabem que eu nunca faço cortes nos meus vídeos, só que como eu sei que vai dar problema de novo, eu vou já adiantar que nós temos esses cortes aqui, porque eu estou tentando de tudo para que esse vídeo suba para vocês. De qualquer maneira, lá na comunidade fechada eu vou colocar isso aqui em minúcias, tá, pessoal? Tudo aquilo que eu não puder trazer aqui, que eu vou fazer aqui bem resumido, né? Mas lá vocês podem ter certeza que eu vou a fundo agora desse assunto aqui. Bom, mais uma vez nós temos o mesmo tema, o estratagema Avatar, a ideia do transhumanismo, a ideia de transformar algo, né, ou alguém, um ser humano, em um Deus, né? Então nós estamos vendo aqui ele sendo escaneado, o corpo aqui, é mais ou menos a mesma ideia que vocês viram no filme Avatar, né, que eu chamo de estratagema Avatar. Então isso é o puro transhumanismo, né? Mas vamos adiante, vamos ver do que se trata exatamente aqui. Então, nós temos que ir quadro a quadro aqui. Aí o Adão, né? Que ele primeiro era o Adão de Deus, o Tel Adão, né? Então ele se torna o Tet Adam, ou o Adão Negro. Ele diz, eu fui escravo até o fim da vida, né? Aqui mostra... Então, eu renasci um Deus. Como é que Adão, né, ou seja, o homem, o ser humano, renasce como um Deus? Através do conhecimento do bem e do mal. É a mesma tentação lá do início, ou seja, através da ciência. Ciência é conhecimento. Vocês viram aqui no início, né, a ciência, a tecnologia, transformando ele em um Deus. Ele renasce como um Deus comendo da ciência, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. É como disse a letra Tet, né? A serpente, como ela é só um trocadilho que eu estou usando, evidentemente, como foi dito lá na árvore do jardim,
coma do fruto do conhecimento, da ciência, e seus olhos se abrirão, e vós sereis como um Deus. A primeira tentação da humanidade é exatamente igual à última tentação da humanidade. Vamos adiante. Então note esse detalhe. Ele primeiro diz, eu fui escravo até o fim da vida. Depois ele renasceu como um Deus. Aí, por conta da perda do filho dele, o que ele diz por fim? Que agora ele não se ajoelha mais perante ninguém. E ninguém quer dizer absolutamente ninguém, portanto, até mesmo Deus. Então, se ele antes era escravo, ou seja, um servo de Deus, porque é a diferença, muita diferença entre ser servo e ser escravo. Mas se antes ele era um escravo ou servo de Deus e se ajoelhava perante Deus, houve a revolta, ele se fez Deus, deificou, abriu os olhos para o conhecimento do bem e do mal, e agora ele não se ajoelha mais perante ninguém. Quem é que faz isso? Adão que se transforma não mais no Adão de Deus, Tel Adão, mas no Adão Tet. Por isso de Tut, por isso de Tet, porque para se fazer Deus é preciso a ciência do transhumanismo. Então isso é o puro estratagema Avatar. Aí ele coloca, existem heróis. Quem eram os heróis da antiguidade? Esse aqui é o Horus, como nós falávamos antes, quando falávamos do nome Shazam, é o símbolo de Horus. Aqui nós vemos aqueles que eram os gigantes da antiguidade, os homens de renome. Veja como o átomo, ele cresce. E aí coloca-se, existem heróis e existem vilões. Quem é que eles retratariam como vilões? Aqueles que os derrubaram na Star Wars, vamos chamar assim, na disputa entre os arcanjos de Deus e os arcanjos caídos. Então é a inversão. Heróis não eliminam pessoas. Aí ele diz assim, mas eu sim. Note aqui um destaque que é dado para essa estrela de 5 pontas, que é a estrela da elíptica de Vênus. Eu já expliquei isso para vocês em vídeo anterior. Aí esse cidadão aqui diz, minha visão me mostrou o futuro. Você tem duas opções, e realmente as pessoas têm duas opções, mas lembre-se, nessa programação preditiva há uma inversão. Quais são as duas opções? Estar no joio ou estar no trigo. Mas evidentemente que nessa contra-propaganda, para eles, o bem é mal e o mal é bem. Então eles dizem que você pode ser o destruidor da humanidade ou pode ser seu salvador. Quem é que vem aí se colocar como o salvador da humanidade? Aquele que vai se colocar como um Messias, um novo Adão. Não o verdadeiro Messias, mas aquele que vem para se colocar como ele próprio, se deificar. Como ele não vem em nome de outro, mas ele vem em nome próprio. Exatamente, é aquilo que nesse filme em específico eles simbolizam como o Adão Negro, mas que os cristãos chamam de Anticristo. Então tem essas situações aqui que eles colocam aí como um nível de comédia para ter a atratividade do filme, mostram o poder dele. Eles dizem que ele é até mais poderoso do que o próprio Superman. O Superman na verdade, aquele que cai de cima, Ele é aquele que cai como um raio. Mas eles dizem que o Adão, deificado, ele é mais poderoso do que o Superman. Ora, se aquele que cai de cima como um raio vem de cima, Adão, ele vem de baixo. Ele vai de baixo para cima para uma tentativa de reconquistar o céu. E aí veja o símbolo, o raio de baixo para cima. Não por acaso isso aqui foi feito pela DC. DC é a quarta letra e a terceira letra do alfabeto. Quem está na comunidade fechada lembra do segredo 3, 4 e 5. Quem é o 5? É Horus. Então Horus é o deus do trovão. E também não por acaso, isso aqui está na Warner Brothers, o WB, que é o 88. O W é o 8, o Ouroboros deitado, e o B é o 8, o Ouroboros de pé. Pessoal, infelizmente eu tive de resumir bastante. Não sei nem se esse vídeo aqui vai passar, talvez esteja aqui falando sozinho de novo. Mas eu sou teimoso, se for o caso, vou gravar isso aqui mais uma vez, porque esse vídeo tem de ir para o ar.
E quem puder, eu aguardo vocês lá na comunidade fechada, onde esse tipo de assunto é retratado com muito mais minúcias. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.